Saudações a você que acompanha a programação da TV Mundo Maior. Começa agora mais um programa Cândido, que fala sobre a vida de Chico Xavier, um homem chamado amor. Rubens, tudo bem? Tudo bem. E esperamos sempre, né, que esteja bem, né? Porque a cada programa estamos alimentados, né, pela alegria e pelo prazer daqui estar fazendo este programa. E ao mesmo tempo, né, saber que deste programa nós sairemos daqui com algum conhecimento maior, né, sobre a doutrina, sobre Chico e sobre tudo aquilo que ele procurou, né, representar e agir, né, conforme a sua capacidade, né, de amar e de ensinar, né, e de se fazer um grande professor para todos nós. Então, graças a Deus, vamos começar o nosso programa com certeza, né, amparados pela fé, pela alegria e pelo prazer de estar com o nosso telespectador, nossa irmã telespectadora, levando a vocês, evidente, tudo aquilo que pudermos, em alegria, em tristezas, em casos picantes, em casos despicantes. É isso, querido telespectador, o nosso prazer de estar contigo. Rubens, você estava falando de Chico Xavier como professor. O tema de hoje é desprendimento, né? Chico Xavier e o desprendimento. Todas as pessoas, é sabido que todo mundo é apegado a alguma coisa, ou a sua coleção de livros, ou uma coleção de CD, ou uma peça que ganhou da mãe quando era criança. Todo mundo, de alguma forma, tem uma relação com algum objeto que é uma relação mesmo de posse, né? Como é que o Chico Xavier lidava? Ele tinha algum objeto de sua predileção? Ele tinha um livro que ele não emprestava para ninguém? Ele tinha uma caneta que só ele usava? Como é que o Chico lidava com essa questão do desprendimento material mesmo? Com relação a se ele tinha algum livro de sua predileção, com certeza eram livros que ele ia buscar, né, na consciência da própria vida, né, aquilo que pudesse ajudá-lo na sua tarefa, né. Quanto predileção por uma caneta, ele usava muitas canetas no bolso, não dava para ter, não uma tinha só querida, uma só né? querida. Porque onde ele ia, o bolso dele estava sempre alimentado por muitas canetas, né? Mas quanto a ele em si, pessoa, né, no seu sentido de desprendimento ou não, o Chico sempre foi desprendido, né? Ele nunca foi assim uma pessoa de dizer, isso é meu. Tanto que ele nunca usava eu, né? Sempre o nosso, foi o Emmanuel, foi o André Luiz. Ele sempre colocava a terceira pessoa, né, no assunto. E certa feita, foi até interessante, né? Ele gostava muito de um relógio suíço que ele havia ganho de uma senhora que levou para ele. E ele realmente, aquele presente, se percebia que ele gostou de tê-lo recebido. Mas ao mesmo tempo, tinha uma senhora que era vizinha dele, a Dona Glória, e ela ia frequentemente, né, no centro, em busca sempre de uma mensagem, porque ela tinha assim, um problema assim, de saúde um pouco agravado na sua própria vida, né? E numa dessas noites, nesta noite que ele ganhou o relógio, ela esteve lá e o Dr. Bezerra deu uma receita, né, com vários remédios. E que ela precisava tomar nos horários acordados ali pela receita, né? Sim. E assim foi, ela foi para sua casa. E Chico, 2 dias depois, achou de visitá-la para saber realmente se ela estava tomando seus remédios de acordo e tal. E quando lá chegou, perguntando a ela se ela estava respeitando, né, os horários que o doutor Bezerra houver indicado na receita, ela disse que não ela não estava tomando
dentro daquela observação por não ter relógio. E o Chico então observou aquilo e ficou muito chateado, né, de perceber que estava se prejudicando em não tomar o remédio por falta de um relógio. Imediatamente, ele não costumava ter nenhum objeto no seu corpo que o colocasse assim em evidência, colar, essas coisas, nem relógio no pulso. Mas naquele momento ele estava com o relógio suíço no pulso, porque o relógio suíço na época era os mais procurados, né? Sim. Os mais recomendados. E ele então observou aquilo e ela dizia, mas Chico, eu não posso, eu não tenho dinheiro para comprar um relógio. Ele foi tirando o relógio do seu pulso e foi dando a ela o relógio e dizendo a ela, bom, agora este relógio você pode tomar e marcar as horas, né, que você tem que tomar o seu remédio. E foi saindo, né? Quando chegou próximo à porta, ele virou-se para ela, dizendo, agora esse relógio é seu, fique com ele. E foi embora, né? E ela ficou toda agradecida. Nossa, ela ficou num estado assim de agradecimento muito grande, né? E agradecendo a Deus por ele ter dado a ela aquele relógio. Então a gente percebe que o Chico ali, na realidade, ele não foi só uma imagem de desprendimento, mas uma imagem de respeito ao ser humano, daquela senhora, sua vizinha, que ele sabia que era uma senhora doente. Necessitada financeiramente. Necessitada financeiramente e de uma presença, né? Porque ela era sozinha, né? Sim. E ele foi visitá-la, né? Para saber do estado dela. E nessa ele fez, na realidade, as duas ações mais bonitas, né? O respeito pelo ser humano, o amor pelo ser humano e o desprendimento, né? De doar aquele relógio que ele gostou tanto, suíço, que era a coqueluche, era o top da época, né? Então a gente vê que o Chico, na realidade, ele não tinha esta visão de egoísmo, nada. Ele era aquela pessoa que tudo que ele ganhava já tinha endereço certo. Então eu vou pedir para você aguardar só um instantinho e contar isso pra gente no próximo bloco. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos.